Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. E na aula de hoje a gente vai continuar nossas aulinhas sobre estatística, que é um conteúdo muito importante para vocês, tá certo? Então acompanhe até o final e vamos que vamos. Diz o seguinte, capítulo 24, a gente vai começar sobre medidas de dispersão. Na aula passada eu havia falado sobre média, moda e mediana, tá aqui, a aulinha ainda prontinha para vocês. Média aritmética, média ponderada, o tio falou aqui de mediana, moda, bem legal, resolvendo os exercícios, aula bem bacana mesmo para vocês, tá certo? Então vamos lá. Diz o seguinte, naquela questão que eu havia passado para vocês, diz assim: cada uma das 5 listas dadas é a relação de notas obtidas por 6 alunos de uma turma em uma certa prova. Assinale a única lista na qual média das notas é maior que mediana. Então, vocês iriam calcular a média e calcular o que? A mediana. Então, ele quer saber a única na qual a média aqui, o x-med, a média, é maior do que o que? A mediana. Tá certo? Qual desses daqui? Vamos testar. Na letra A, eu tenho 5, 5, 7, 8, 9, 10. Aí vocês iriam fazer o que? Para calcular a média, soma tudo. Tá? Para calcular a média, soma tudo. Então, vocês vão somar 5, mais 5, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10 e dividir por quanto? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 notas. Então, 5 mais 5, 10. 10. E aqui eu tenho 15, né? Aqui eu vou ter quanto? 19. Então, 19 com mais 15, eu tenho 34, com mais 10, 44. 44 dividido por 6, vai dar um número quebrado, 7,33, né? A mediana aqui é quanto, turma? Ó, a mediana, qual é a mediana? Como é um número par, né? O n aqui é par, então vai ficar o terceiro número mais o quarto número dividido por 2. Quem é o terceiro número? O 7, mais o quarto número, que é o 8. 7 mais 8 dividido por 2, 15 é 7,5. Então, a média aqui, ó, é menor do que a mediana. Então, vocês vão fazer com todos esses aqui, ó. Então, já descarta a letra A, tá certo? Bem legal essa questão para a gente praticar. Vamos ver a B. Vamos calcular a média. A média é 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 8 dividido por quanto? Por 6. 4 mais 5, 9, aqui é 3 e aqui é o que? 16. Então, vou fazer o seguinte, 13 mais 9, mais o que? 16, dividido por quanto? Por 6. Aqui dá o que? 6,33. Vamos calcular a mediana. A mediana é os dois números aqui, ó. É o 6 e o 7. 6 mais 7 dividido por 2 é 13, dividido por 2, 6,5. Então, a média é menor do que a mediana. Descartei aqui, ó. Vamos para C. A média aqui é quanto? 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 dividido por 6. Aqui 4 mais 5 é 9, aqui é 13, aqui é quanto? 17. 13 mais 17 vai dar 30, 39 dividido por 6. 39 dividido por 6 é 6,5. Bora ver agora. A mediana é a soma do 6 e 7. 6 e 7 é 13. 13. A mediana vai ser o 6 e 7. Dividido por 2 dá 13. Dividido por 2. Então, a mediana fica o quê? 6,5. 6,5. Legal? Então, não foi maior nem menor. Foi igual. Então, está descartado também. Vai ficar somente a D ou a E. Na D, eu tenho o seguinte. Vamos calcular a média. 5 mais 5 mais 5 mais 7 mais 7 mais 9. Dividido por quanto? Por 6. 5 e 5 é 15. 7 mais 7 é 14. Mais 9. Então, aqui eu vou ter quanto? 29. Mais 9 é 38 dividido por 6. 38 dividido por 6, eu vou ter 6,33. E a mediana aqui, ó, vai ficar o 5 e 7.
a mediana vai ficar o 5 mais 7 dividido por 2. Então, vai ficar quanto? 6. Então, tem que a média aqui é maior do que o quê? A mediana. Legal? Então, já ficamos com a letra D de dado. Essa questão é mais para vocês praticarem, né? A questão foi da FUVEST. Bem legal. Tá certo? Então, essa questão pratica mesmo para vocês calcular a média. Vocês sabem calcular a média e a mediana, não tem escapatória. Se você acertou essa questão aqui, meu amigo, realmente você entendeu o conceito de média e mediana. Legal? Fica a oitava, tá, turma? Que eu vou avançar aqui na aula de hoje. A gente vai ver o capítulo 24. Então, vamos lá. Medidas de dispersão. As medidas de dispersão, as medidas de dispersão, quem são as medidas de dispersão? Eu tenho essas daqui, eu vou apresentar para vocês. Por que dispersão? Porque aqui na média, tá certo? Vou ter valores diferentes da média, ou para mais, ou valores para mais, ou para menos. E essas dispersões aqui, ó, eu consigo calcular esses valores, tá? Através de algumas formulazinhas. Então, vamos lá? As dispersões eu tenho primeiro, o desvio absoluto. Ele pode ser absoluto ou desvio médio absoluto. Beleza? Eu tenho o famosíssimo desvio padrão. E eu tenho também o desvio à variância, né? Então, vamos entender cada um. Vamos entender. Denomina-se desvio absoluto de um termo da amostra o valor absoluto do seu desvio relativo. Isto é, eu vou pegar, ó, turma, o desvio absoluto nada mais nada menos, por exemplo, se eu tenho um valor aqui 10, a média é 10, tá? A média é 10. E, por exemplo, eu tiver valor aqui 12, eu tenho um desvio aqui de quanto? De mais 2. Então, quer dizer, esse daqui é o conceito mais simples. É quanto o valor desviou da média. Lembrando, anota. Todos esses valores aqui são positivos. Por quê? Porque ele não considera o desvio negativo. Ele coloca em módulo. Por mais que eu tenha aqui, ó. Esse valor aqui, ó, 10 e aqui é 8, tá? Então, sempre assim, ó, é o final menos o inicial. Quando a gente faz aqui o cálculo, o módulo de menos 2 é 2. Então, por isso que aqui, independente se é maior ou menor, sempre vai dar o quê? Um valor positivo, um valor positivo. Legal? Então, vamos lá. Vocês já aprenderam que o desvio médio é o valor de quanto que o valor desvia da média, nada mais. Então, o valor de quanto ele desvia da média. Show de bola. Por exemplo, eu já dei o exemplo, tá certo? Pronto. Aqui, deixa eu ver se ele colocou mais exemplos para vocês. Não colocou. Pronto. Então, vamos aprender agora desvio médio absoluto. Desvio médio absoluto é a média aritmética dos desvios absolutos de todos os termos de uma amostra. Pronto. Então, quando fala desvio absoluto, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui 2, 5, 3, 3 e aqui 2, pronto. Então, vamos calcular a média das notas dos alunos. Então, aqui é a nota do Pedro, do João, do Raimundo e da Maria. Essas aqui são as notas dele em matemática. Vixe, professor, foi tão ruim assim? Foi, galera. Esse mês aqui foi um desastre. O Pedro tirou um 2, o João tirou 5, o Raimundo tirou 3 e a Maria um 2. Meu amigo, não passou de 7. Vamos calcular a média das notas. Vamos lá? A média das notas vai ser 2, mais 5, mais 3, mais 2. Dividido por quanto? Por 4. Aqui dá 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12. 12 dividido por 4, a média foi 3 da sala. Como é que pode, meu amigo? Média 3. Então, vamos calcular o desvio absoluto. O desvio absoluto vai ser o seguinte. Eu vou pegar cada nota aqui dos alunos, tá? Cada nota aqui, ó. Cada nota deles aqui, e eu vou fazer o seguinte, olha que legal, acompanha, não pisca aí, ó.
eu vou pegar cada nota deles aqui e fazer a subtração da média. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Cada valor desse daqui corresponde ao valor absoluto. Por exemplo, 2 menos 3 dá menos 1. Menos módulo de 1 é 1. 5 menos 3 é mais 2. Módulo de mais 2 é 2. 3 menos 3 é 0. Módulo de 0 é 0. E 2 menos 3 é menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Turma, todos esses valores aqui, ó, esses valores aqui, são valores o que? Absolutos, tá? Agora vamos calcular a média, o desvio médio absoluto. O desvio médio absoluto é a soma de todos os valores absolutos, tá certo? É a soma de todos, a média de todos os valores absolutos. Ou seja, eu vou somar e dividir pela quantidade. Então fica 1 mais 2 mais 0 mais 1. Dividido por quanto? Por 4. Então, 1 mais 2 é 3, 3 mais 1 é 4, e 4 dividido por 4? 1. Então, o desvio absoluto é cada notinha dessa daqui, ó. É o 1, é o 2, é o 0 e é o 1. O desvio médio absoluto é exatamente é a média dos valores absolutos, que deu igual a quanto? A 1. Legal? Fácil demais, né, turma? Legal. Agora, vamos lá. Desvio padrão. Foca comigo nesse cara aqui, o chamado desvio padrão, tá certo? Desvio padrão, vamos lá. O que diacho é isso, professor? Negócio de desvio padrão. Desvio padrão é a medida de dispersão, isso eu já sei. Desde o início da aula você me explicou, medida de dispersão, legal. Mais utilizado na estatística, por isso que eu dei enfoque nele. Ela é representada pela letra sigma e é calculada da seguinte maneira. Olha a fórmula, turma, ó. Olha essa fórmula aqui. De primeira vista, não assusta? Sim, senhor. Mas aí é fácil. Eu vou te explicar por quê. Vem comigo. Vem comigo que o tio vai te explicar. Vamos puxar o raciocínio desde o início que a gente estava fazendo. Eu tinha as notas, né, ó. As notas, vamos pegar as notas do aluno. 2, 5, 3, 2. Nota do João, do Pedro, do João, do Raimundo e da Maria, certo? As notas de matemática. Calculei o desvio absoluto. Como? Como é que eu calculo? Eu pego cada nota. Deixa eu apagar aqui. É um 2. O desvio absoluto, ó, eu vou pegar cada nota. Quem são as notas? Deixa eu colocar uma canetinha bacana aqui para nós. Então, quem são as notas? O 2, o 5, o 3 e 2, tá certo? Eu vou pegar cada nota e subtrair da média. Quanto foi que deu a média da sala das notas? A média aqui foi 3. Então, vou pegar cada valor e subtrair de 3, tá? Aí eu vou encontrar o quê? O desvio absoluto de cada um. Aqui deu 1, aqui deu 2, aqui deu 0 e aqui deu 1. Esse valor aqui eu chamo de desvio absoluto. Quem é o desvio absoluto médio? Desvio médio absoluto, desvio absoluto médio. É a soma de todos os valores, ó. É a média de todos os valores absolutos. Que deu quanto aqui? Que deu 1. Pronto. E deu 1. Certinho? Turma, a partir daqui, ó. A partir daqui, a gente vai calcular a desvio padrão, tá? Qual a diferença do desvio padrão por desvio absoluto? Ó, o desvio padrão dos gols marcados pelo jogador do Barcelona, ele deu um exemplo aqui, mas a gente não vai usar o exemplo dele, a gente vai usar o nosso exemplo. O desvio padrão, ó, ele vai dizer assim, ó, o desvio padrão pode ser definido também como raiz quadrada da variância, conceito que seja, a gente vai ver a seguinte, mas espera aí. Turma, o desvio padrão é quanto o grupo variou, da média, tá? É quanto o grupo variou da média, o grupo. Beleza? O desvio absoluto variou da média. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Pronto, eu vou pegar esses valores aqui, ó. Olha a ideia. O desvio absoluto, o que eu faço no desvio absoluto? Vamos calcular a variância.
De primeira maneira é difícil, mas depois vai ficando fácil. 5, aqui 3, aqui 2. Aqui as notas do P, do João, do Raimundo e da Maria, certo? Olha que legal, turma. Quando eu calculo desvio absoluto, eu não pego e tiro da média, né? O primeiro passo, beleza. Quando você vai calcular desvio absoluto, ó, aqui deu 1, 2, 0 e 1. Aí vamos calcular o desvio padrão. Primeira coisa, para entrar já no cálculo desvio padrão, você vai pegar e elevar cada um aqui ao quadrado. 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 0 ao quadrado 0 e 1 ao quadrado 1. Então vamos lá. O desvio padrão, ó, é a raiz desses valores aqui, ó. É a soma. Ele vai fazer um somatório do desvio, né, do desvio absoluto de cada um. Elevado ao quadrado dividido pela quantidade. Pronto. Não decora fórmula, não decora fórmula. Vocês vão decorar a forma de resolver. Então, primeira coisa, calcula desvio absoluto. Segunda coisa, eleva ao quadrado os valores. E soma depois, ó, 1 mais 4, mais 0 e mais 1. Tem quantos valores, turma? 4, né? 4 valores. Então, ó, não tem 4 notas? Ó? Então, 4 valores. Somando 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 4. 6 dividido por 4, ó. 6 dividido por 4 vai dar 1,5. Então, a variância é raiz de 1,5. Turma, lá na prova, ele tem que dar essa raiz aí, tá? Ele tem que dar o valor da raiz de 1,5. Nem eu sei, nem você sabe. Ninguém consegue calcular o valor dessa raiz aí lá na hora da prova, tá? Então, ele tem que dar o valor dessa raiz. Fazendo aqui, ó, raiz de 1,5, aqui na calculadora, eu vou ter 1,22. Então, o desvio padrão deu o quê? 1,22. Então, quanto o grupo desviou, a média do grupo desviou da média, né? 1,22, tá certo? Porque a média da nota foi 3. Então, as notas que desviaram, o desvio médio, né? O desvio padrão foi quanto? 1,22. Legal? Turma, variância é o mais fácil, ó. Variância é a raiz, ó. É exatamente isso aqui, ó. A variância é a raiz do desvio padrão. A variância é a raiz do desvio padrão, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aí tá aqui, ó. A variância é igual a raiz do desvio padrão, tá certo? É a raiz do desvio padrão. Então, calcula-se a variância do gols marcado pelo o atacante Barcelona no ano da seguinte forma. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. A variância é a média dos quadrados do desvio relativo de cada termo, a sua média aritmética. Visto que, ó, aqui, ó, eu vou ter exatamente o que eu tinha lá. Então, ó, então eu vou fazer o seguinte, ó. A variância, ó, eu vou fazer o seguinte para calcular. Deixa eu organizar para vocês. Primeira coisa, ó, desvio padrão. Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Desvio padrão é representado pelo sigma, tá certo? E a forma é a raiz do somatório do desvio dividido por n. Não decora, tá? Não decora. A variância vai ser exatamente o seguinte. O desvio padrão é a raiz da variância, tá certo? O desvio padrão é a raiz da variância. Então, a variância é eu pegar o desvio e elevar ao quadrado. Legal? Então, vamos lá. A variância vai ser o quê? O desvio padrão deu quanto? 1,22. Mas aí vocês percebem que é igual que a raiz de 6 sobre 4. Quando eu elevar ao quadrado, nos dois membros, então a variância vai ser o quê? A variância é igual ao quê? 6 sobre 4. E aí fica fácil. 6 sobre 4 dá o quê? 1,5. Então, a variância é igual a quanto? 1,5. Tá certo? Então, vem comigo. Ó, sem a raiz aqui, ó,
daria o que? A variância. Com a raiz é o desvio. Então, o desvio padrão tem raiz, a variância não tem. Legal? Ficou fácil aí? Desvio padrão tem raiz, variância não tem raiz. Show de bola? Então, espero que tenha ficado mais simples aí, ó. Desvio padrão tem raiz, variância não tem raiz. Legal? Então, vai ficar aí para vocês o exercício, ó, a quantidade de digitação por página de uma pesquisa com 40 páginas é dado pela seguinte. Então, vocês vão calcular aí, fazer os exercícios. Na próxima aula, a gente vai fazer essa correção aí, tá certo? Na 6 diz assim, determine a média aritmética e o desvio padrão absoluto dos valores apresentados na tabela seguinte. Eu vou fazer com vocês a 6, tá? Então, vamos lá. Média aritmética e o desvio média absoluto, tá certo? Eu vou mais fundo, vou calcular média aritmética, o desvio médio absoluto, variância e desvio padrão, tá certo? Vamos até o final aí. Então vamos lá, média. Eu vou pegar aqui, ó, como é uma média, eu tenho as frequências, então eu vou pegar cada um e multiplicar, ó, cada um e multiplicar, tá certo? Mais 5 vezes 12, mais 6 vezes 5, mais 7 vezes 3. Dividido por quanto? Pela frequência. 5 mais 10, 5 mais 10, mais 15, mais 12, mais 5, mais 3. Legal? Vamos fazer aqui o cálculo, né? Aqui 5 vezes 2 dá 10, aqui 30, aqui 60, aqui 60, aqui 30, aqui 21. Aqui eu tenho 40, 100, 160, 190, 190 com 21, 211. Dividido por quanto? Aqui eu tenho 20, 20 mais 10, 30. 30 mais 8, 38. 38 com 12, eu vou ter quanto? Eu vou ter 50. Então, vai ficar 211 dividido por 50. Legal? Então, a média aqui, ó, deu o quê? 4,22. 4,22. Tá certo? 4,22. Pronto. Apaga aqui. Eu já tenho a média 4,22. Eu acho que vai ficar muito extenso, tá, turma? Eu vou colocar fazer só a média e o desvio médio que ele pediu mesmo. Então, vou fazer a média, deu quanto? 4,22. Em outro exercício mais simples, tá? Na prova vai ser mais simples, porque aqui deu o número quebrado. Na maioria das questões do Enem, esses outros aí, vem um número certinho, até para questão de economia de tempo. Desvio médio, absoluto. Então, vamos lá. Eu vou pegar cada valor e subtrair da média. Então, vai fazer assim, ó. Menos 4,22, menos 4,22, menos 4,22. Olha o trabalhão que dá quando é quebrado. Tá vendo? Quando é muito valor. Por isso que eu digo que vai dar valor certinho. Aqui, como nessa questão ele colocou o valor quebrado, então vai demandar muito tempo fazer desvio padrão e os demais, ó. Então, aqui eu já fazendo aqui, né, o cálculozinho direitinho para vocês. Aqui eu tenho 2,22, né? 1,78, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, só aqui no cálculozinho aqui, peraí. Nesse daqui vai dar diferente, né, turma? Espera ainda. Então, aqui, vai lá. 5 menos 4,22, 5 menos 4,22 vai dar 0,78, obviamente, né? E 6 menos 4,22 dá 1,78, beleza? E 7 menos 4,22, 2,78. Legal? Pronto. Como ele quer o desvio médio, isso daqui são os valores do quê? Desvio absoluto. Aí o desvio médio absoluto vai ser a soma
de cada um, tá? Dividido pela frequência. Só que vocês observam, esse primeiro tem 5. Então, vou multiplicar aqui por 5 a frequência de cada um, vezes 10, vezes 15, vezes 12, vezes 5 e vezes 3. Olha que doideira. Então, vai ficar exatamente o quê? 2,22. Então, vai ficar assim, ó, 2,22 vezes 5, mais 1,22 vezes 10, mais 0,22 vezes 15, mais 0,78 vezes 12, mais 1,78 vezes 5, mais 2,78 vezes 3, dividido no total de quanto? Pela frequência, ó. Pelo 5 mais 10 mais 15 mais 12 mais 5 e mais 3. Obviamente, turma, eu não vou colocar uma questão dessa na prova, né? Essa questão aqui foi que ele aloprou mesmo na questão aí do exercício. Aqui deu 4,92. Aqui vai dar 12,2. 0,22 vezes 15 dá 3,3, né? Aqui vai dar 0,78 vezes 12. E vou ter um valor 9,36. 1,78 vezes 5 dá 8,9. 8,9. 2,78 vezes 3 dá 8,34. Agora é só somar. Soma tudo, tá? Aí eu vou ter a resposta aí, ó. Ficou um pouco extenso, tá, turma? Se você não acompanha essa questão, não tem nenhum problema. Realmente eu concordo com você, essa questão é um pouco exagerada demais, né? É só questão de prática, ele quis fazer você praticar aí, ó. Então, vamos lá. Ficou 46, né? Deixa eu colocar aqui. Cadê meu ponteiro? Parará. Deixa eu colocar aqui no meu ponteiro. Aqui. Pera aí, pronto, localizou. Então, ficou aqui 46, vai dar mais, na média vai dar aqui, deixa eu somar embaixo, ó. Aqui eu vou ter 20, mais 10, 30, mais 8, 38, mais 12, né? Deu quanto? Vai dar 50. Aqui vai dar quanto? Vai dar 0,9 aproximadamente, tá? Aí ele quis aloprar aí com vocês, tá? Mas fica tranquilo com a sexta questão. Pronto. Finalizamos aí o conteúdo, tá? Depois eu vou colocar um exercício bem mais tranquilo aí para que vocês possam treinar desvio padrão, desvio médio absoluto e variância, tá? Mas espero que vocês tenham entendido o básico, tá? Desvio padrão. E só para finalizar aqui, eu vou fazer só um resumo aqui para vocês, um resumo do que a gente viu, né, na aula de hoje, um resumo bem básico. Então vamos lá. Desvio absoluto, né? Vocês aprenderam a calcular. Desvio médio absoluto é através do desvio absoluto. Desvio padrão, aí eu vou pegar cada valor do desvio absoluto, né? Elevar ao quadrado e dividir pela quantidade. Lembrar que o desvio padrão tem raiz e a variância não tem, tá? Depois que eu, por exemplo, se eu descobrir que a variância deu 2, o desvio padrão deu 2, quanto é que vale a variância? A variância vai dar quanto? É o valor do desvio padrão elevado ao quadrado. Então, a variância seria quanto? 2 ao quadrado, 4. Entendeu? Então, é isso. Desvio padrão tem raiz, variância não tem. E lembrar que a variância é o quadrado do desvio padrão. Também pode dizer que o desvio padrão é a raiz da variância, dá no mesmo. Tá certo? Fica com Deus. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Bons estudos e tchau, tchau.